A média de vítimas pela Covid-19 nos últimos 7 dias foi 430 vezes menor que a quantidade desde 27 de janeiro. Desculpa, foi de 430, menor quantidade desde 27 de janeiro. O indicador recua diariamente há 14 dias. O número de infectados também está em queda há 25 dias. A média de casos na última semana foi de 40.130 no Brasil. Esse é o patamar mais baixo no país desde 10 de janeiro. E aí, o que se coloca como discussão depois da fala do Fernando Tupan? O Comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro se reúne hoje, daqui a pouquinho, 8h30 da manhã, para decidir se os cariocas devem ou não continuar usando máscaras em espaços fechados para evitar a disseminação da Covid-19. Então, a discussão que se tem agora é sobre máscaras. Em Maringá, a gente tem um decreto em vigor ainda falando do uso de máscara em qualquer lugar, né? Nas ruas, ambientes fechados ou abertos. No Rio, eles, em locais abertos, já não se tem uso de máscaras. Estão discutindo agora em locais fechados. Eu começo com você, Pamela Bussolini. Os números estão em queda e aí a gente tem que render a mão, botar a mão sobre a mesa com relação à vacinação. Porque mesmo com o alto índice de aglomeração, tudo que a gente esperava, as questões do carnaval, os números estão em queda e aí já se discute agora a possibilidade da retirada total das máscaras, pelo menos na capital carioca, lá para os cariocas, né? Na capital do Rio de Janeiro. Pois é, lá na terra do nosso querido carioca, o pessoal não tá passando frio lá, né? Estão cobertos de razão, na minha opinião. Eu não vejo a hora de deixar de usar máscara, é muito incômodo, sufoca demais. Lógico que a gente sabe que ela ajudou, né? Foi relevante aí no combate à pandemia, mas eu acho que com a vacinação sempre avançando, várias doses que o pessoal está tomando, eu não vejo muito sentido, né? A gente não poder deixar de usar as máscaras. Então eu torço muito para que, quem sabe, a nossa prefeitura de Maringá siga o mesmo caminho e nos liberte aí das máscaras, porque é difícil de usar, tá muito quente, né? A gente vive num país tropical, então é muito calor, é sufocante. Então, com essa baixa aí dos casos, espero que ela se mantenha, né? Que a gente tá meio que esperando o resultado do carnaval, né? Desses 15 dias que passam aí o carnaval, a gente tem que observar os números, mas acho que se manter aí os números baixos, a gente podia abolir sim as máscaras, seria um sonho de princesa no meu caso. Agnaldo Vieira, com todas essas questões, números em queda no país, a gente vê também fora do país, números em queda. Claro, a gente acredita isso, a vacinação. É hora da gente rediscutir posições, como máscaras, como festas. É hora dessa... Pelo menos a gente discutir o assunto, como está fazendo no Rio de Janeiro. Eu acho que a retenção da máscara aqui no municípo de Maringá é a única, ainda, o resquício dos decretos, né? Eu acho que a única coisa que ainda mantém é o uso da máscara, que eu acredito que deva cair ainda este mês a saída, né? Porque o país inteiro está se desligando da máscara, apesar de eu achar que os meus amigos garçons deveriam utilizá-la por uma questão de higiene mesmo e saúde. Mas eu acho que deve cair esse mês o uso da máscara aqui em Maringá. Kim Rafael. Eu acho que é uma medida natural, né? Que os números de casos estão baixando, como todo mundo já falou aqui. E, naturalmente, isso vai tirando um pouco das restrições, principalmente do uso de máscara, né? Lembrando só que alguns países já aderiram isso, né? Tiraram essa obrigatoriedade do uso de máscara, que é o Reino Unido, França, Holanda, Dinamarca, Espanha, Áustria, Finlândia, Bélgica, Grécia, Suécia. E agora estão entrando em outro ambiente para tentar conter, né, o coronavírus de uma outra forma, né? Então, acho que estamos modernizando a nossa pandemia, né? Acreditamos que a vacinação provavelmente será igual à gripe, uma vez por ano. Estão sendo desenvolvidas, inclusive, outras vacinas, né, referente a isso, mais poderosas, mais modernas, enfim. Acho que tudo isso é uma naturalização daquilo que a gente já esperava. Luiz Neto. Me admira o colega defender
essa questão da vacinação, que é tão importante, tem que parabenizá-lo, mas também falar o seguinte, Paulo, a diferença entre o pós-ano novo, né, que a gente teve aqueles casos que já começavam durante a primeira semana de retorno aí das atividades, né, após essa festa de Réveillon, é que a gente via farmácias lotadas, UPAs lotadas já nessa primeira semana, né? E temos que aguardar os efeitos. Seria aliviando da minha parte dizer que isso não está se refletindo. Mas durante a semana passada e até hoje, né, até o presente dia, a gente não vê, como no começo do ano, as farmácias lotadas, pessoas procurando testes, e as UPAs lotadas, né, que era onde as pessoas iam procurar atendimento para a Covid no setor público. Então isso é interessante, né, como o vírus se comporta, a questão das viagens. Maringá ficou pela segunda vez deserta, né, durante o carnaval, muita gente viajando, e agora é aguardar. Mas eu acredito que a gente está caminhando para um momento muito positivo, né? Maringá já liberou os jogos no estádio, já caiu o decreto das 1.000 pessoas, né, que tinha prazo de validade, né? Agora, algumas coisas, eu acho que, como o Agnaldo disse, deveriam continuar, além da máscara para o garçom, aquela questão dessa luvinha para você servir, que são coisas de higiene, né? E é uma coisa para a própria saúde de todo mundo. Então, acho que deveria ser refletido, sim, algumas práticas que iniciaram nessa pandemia, continuar para a gente viver em sociedade. E a questão da máscara, eu acho que seria interessante para o lugar fechado, porque é ali onde o vírus ele se prolifera, né? No ambiente aberto é mais difícil, ainda mais com as pessoas aderirem na vacina, terem tomado a sua vacina e todos os cuidados. Antes de eu ouvir o Fernando Tupan, o que te incomodou na fala do Luiz Neto, ou quem, Rafael? Não incomodou nada, não. Realmente eu defendo a vacinação, né? Principalmente aí a questão de você saber, né, que a vacinação é uma forma de conter o vírus, né? Isso se mostrou cada vez mais eficiente. Os resultados que nós temos hoje, pelo menos parcialmente, faz parte, sim, da vacinação. Louvável. Então eu acho que realmente é louvável. Vai cantar um hino também? Não, louvável a sua postura. Tranquilo. Parabenizei a sua postura de vacina. Fernando Tupan, o que se discute agora é a retomada da normalidade? É essa a palavra ou não, Fernando? Graças a Deus, Paulo Caetano, depois de 2 anos não, mas 1 ano e pouquinho de vacina que pelo jeito não funcionou como deveria, você vê, matou gente aqui, várias pessoas que eu conheço, o jornalista Fábio Campana, jornalista político, que foi referência aqui no Paraná, e veja só, ele tomou todas as doses de vacina e pimba, veio a Covid e pegou ele. O que aconteceu, na verdade, Paulo Caetano, é que a doença enfraqueceu, como aconteceu com a gripe espanhola no século passado. Você lê qualquer artigo, foram 2 anos de sofrimento até a pandemia passar. Nós passamos por isso. Aqui em Curitiba já há um relaxamento previsto. A partir de 1º de abril, uma data promissora ali para a Câmara Municipal de Curitiba, eles vão retomar os serviços presenciais. Espera-se que os funcionários voltem a trabalhar também normalmente, como todo o ser humano normal que está ralando todos os dias. Então, Curitiba indica, sim, o fim da pandemia e uma nova retomada. Você anda nas ruas no início da manhã e no final da tarde, Paulo Caetano, está um inferno. O engarrafamento está pior do que estava antes da pandemia. Então, curitibano é muito nervoso nas ruas e, graças a Deus, chegamos a um fim merecido. Eu, por exemplo, Paulo Caetano, defendo que a pessoa tome a vacina se quiser e use também a máscara se quiser. Eu vou usar em aglomerações. Quando vou ao estádio, eu uso a máscara e vou continuar usando, principalmente quando eu converso com pessoas do meu lado e as arquibancadas do estádio Joaquim América aqui andam bastante cheias e com grandes clássicos, né, Paulo Caetano?